Bom dia, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos ao Você Vítima, o que fazer? Hoje nós vamos trazer mais um caso muito chocante de uma vítima, uma menina, gente, de 13 anos, que foi assassinada pelo ex-namorado de 15 anos, gente, 13 e 15 anos. O pai dela, o Nelson, vai falar com a gente e eu já estou aqui encaminhando o convite para minha querida amiga Ana Paula Argenton. Ana, já estou mandando aqui o convite. Isso, pessoal. Quem quiser fazer perguntas, pode mandar as perguntas que for, comentários. Vocês podem ir comentando aqui também. E vocês podem mandar nessa caixinha de pergunta aqui do ladinho. Deixa eu desligar aqui a música para esperar a Ana. Ana, pode... Vou mandar novamente o convite para você, tá, minha flor? Deu, já mandei de novo. Gente, quem quiser fazer pergunta para o pai, para o Nelson, que vai ser recebido hoje, ou mesmo para mim, ou para Ana, ou dúvidas também sobre qualquer outra questão, não precisa ser necessariamente desse caso criminal que nós vamos trazer hoje, pode mandar aqui na caixinha de perguntas, que é esse pontinho de interrogação ali. Eu tô vendo, inclusive, que já tem aqui uma pergunta. Acho lindo vocês como casal e como profissionais são imbatíveis, sempre com a proteção de Deus. Obrigado, meu querido. Qual foi sua sensação de estar no parlamento junto com os filhos do Bolsonaro? Nossa, gente, esse caso é muito... Podemos falar sim sobre isso. Aqui a Ana já está entrando, mas no final, então, eu falo sobre isso, só para a gente não perder aqui, né, essa importante live que vai trazer aí esse caso tão triste. Mais um caso muito triste. Bom dia, Ana. Como você está, minha querida? Bom dia, Tati. Eu tô bem. E você? Tudo bem, tudo bem. Tô um pouquinho cansada, um pouquinho gripada, um pouquinho fechada, mas estou aqui, firme. Eu imagino. Ana, deixa eu convidar aqui o Nelson. Enquanto você fala aqui com a galera, eu já estou mandando o convite aqui pro Nelson, tá? Ok. Bom dia, pessoal. Eu sou a Ana Paula Argenton, a esposa do Davi Armadi do Rolê de Quinta. Estamos aí mais uma vez em uma live abençoada. Obrigada a todos que estão aí com a gente hoje, nesse caso de feminicídio que aconteceu com uma pessoa muito querida, nosso parceiro, nosso amigo, né, nosso integrante do Rolê de Quinta, aí, o Nelson. Gente, não tô Você está me conseguindo. ouvindo, Tati? Tô te ouvindo, Ana. Sim, e você tá me ouvindo? Sim, eu só não estou conseguindo te ver, pera lá. Tá, eu tô te vendo aqui. Pessoal, vocês estão vendo nós duas? Se quiserem dar um oi, me informar se vocês estão vendo, eu não estou conseguindo convidar o Nelson. Nelson, se você estiver aí, manda um convitinho aqui que eu te aceito. Deixa eu ver aqui se tem alguma... Acho que ele não entrou ainda, né? Quer ir contando o caso pra galera? Então, pessoal, enquanto a gente aguarda o Nelson entrar, esperamos que ele consiga entrar logo, né? O Nelson é um amigo muito querido que participa do Rolê de Quinta, né? Que anda de moto aí junto com o pessoal também. E ele teve a tristeza de perder a filha no começo desse ano, um caso de feminicídio, onde ela também era de menor, os dois, né? Ela e o namoradinho eram de menor. Eu não quero contar muito para o Nelson também entrar e conseguir compartilhar essa história com a gente. Olha, eu vou E também. tentar convidar o Nelson novamente. Nelson, se Tá. você estiver aí, tenta mandar você o convite, porque daqui não tá indo, nem te acha aqui. Nelson Saciloto. O Davi também está dando uma olhadinha aqui, ver se ele tá junto. Não, realmente ele não tá nem aparecendo aqui para mim. Não? Não, mas gente, esse caso aí, olha,
Não tem nem como sorrir, né? Não, eu tô bem. Nossa, tá difícil mesmo de sorrir diante de tanta crueldade que a gente tem visto aí com relação a feminicídio, né, Tati? Que tá aumentando e a gente tá bem complicado com relação a isso. É casos que a gente escuta, né, relatos que a gente ouve, que compartilham com a gente, é triste. Não tem nada de sorriso mesmo, não. Nossa, Eu também não tô conseguindo ver o Nelson, não, Tati. você, O Davi tá tentando falar com ele ali, tá. amor. Você consegue fazer o convite por aí? Dá uma olhadinha, porque daqui não tá Deixa eu indo. ver, pera lá. Ele tá online, Davi? Eu falei para ele tentar mandar o convite aí para vocês. Ah, ele vai tentar lá Isso. mandar. O Davi o Tenta. Davi tá aqui com a gente, Tati, né? Aqui no. Ótimo. Oi, Davi, Ele- bom dia. Oi, bom Você é o dia. nosso é, suporte aí, Davi. ele tá dando um suporte técnico aqui para nós hoje aí com relação a. Vamos ver se o Nelson consegue. Será que ele conseguiu mandar o convite, amor? Vamos esperar mais um pouquinho. Esse caso entristeceu bastante o pessoal do rolê, sabe? Foi uma pancada aí pra gente. Tá, né? Tati, manda um convite de novo aqui para Ana, faz favor. Pra Ana? Pra Ana? Gente, agora entendi. É para mandar para Ana. Ok. A Ana. Já mandei, Davi. Mandei novamente o convite para Ana. Pro Nelson não tá indo o convite. Não tá aceitando ele aqui. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos ao programinha de live Você Vítima, o que fazer. Nós traremos um caso, como eu já comentei com vocês, bastante chocante. Ana, mandei de novo o convite para você e aí pro Davi. Nós não. Deixa eu aceitar aqui. Ana, Só me dando. Não, o Nelson, a gente não tá conseguindo contato mesmo. Vê que eu tô falando com ele Tá. aqui. O Davi. Ele tá aqui, ó. Nelson. Ele tá aqui, Tati, só que ele não tá. Pede pra ele entrar no Nelson, Insta, amor. dá um oi aqui no painel, dá um oi ali no comentário para eu ver se consigo mandar por aqui o convite. Você também pode pedir para participar da live e eu aceito aqui. Não, eu não estou conseguindo mandar para você, mas dá um oi ali que daí eu já confirmo o teu endereço de e-mail. O Nelson mora em Curitiba, né, Ana? Sim, ele reside aqui em Curitiba. A filhinha que não morava aqui, né, com ele, que morava em Foz. Mas ele mora aqui. Em Foz ou lá no Rio Grande do Sul? Rio Grande do Lá. Sul, perdão. Né? Gente, esse fato horroroso aconteceu em Xingri-Lá, no Rio Grande do Sul. Acho que é litoral norte do Rio Grande do Sul. Meu Deus, vocês não vão acreditar. Gente, eu não estou conseguindo aqui, não chegou nada para mim. Peraí que eu já tô agilizando aqui, Tati. Tá, obrigado. Ele tem que entrar ali, é isso que... Ele só precisa entrar, o Davi tá passando as coordenadas ali para ele. Entrou lá. Ele só precisa clicar ali, também. A gente vai aprendendo, né, devagarinho. A live sempre tem essas coisinhas. Bom dia, Ao gente. vivo Bom é dia a assim. todos. Faz parte, né? Eu tô tentando aqui o tempo todo mandar o convite para ele, mas não está indo. Você já achou ele no Instagram, Tati? Não tá aparecendo. Pede para ele mandar um oi no painel. É isso que eu Davi pediu para ele. Já achei. Acho que ele conseguiu entrar. Veja se é Dias dos Santos Elson. Não, é Nel. Te mandei. Não, então não. Tati, agora, peraí. O Davi tá te mandando aí no teu WhatsApp o arroba dele, Tati. Tô segurando aqui, mas Só um pouquinho. era Nelson Saciloto que eu tenho aqui. É esse mesmo. Nelson Saciloto, com Saccilotto. Nelson Saciloto. Ele mesmo, esse mesmo. Não. É esse mesmo, Tati. Confirmado. Esse não tá indo. Mas ele pode pedir para participar. Pede para ele mandar um convitinho. O Davi vai acabar ligando ali para ele para explicar
pelo telefone. Fala, Nelson. Esperar 2 segundos aqui. Obrigada pela paciência, né, Tati, pessoal? Pois Obrigada, viu? vai conversando com o pessoal, Ana. Débora, acontece mesmo, tá? O Nelson tá. Mandei o link ali. Tá no link do... Ó, o Davi tá falando com ele, então provavelmente daqui uns segundinhos ele já entra ali já Coloca aí, delegado. e conta essa história, gente. De verdade, fiquem aqui porque vocês. Essa história é terrível. Feminicídio na adolescência também para as mães, para os pais, né, que estão aí começando com essa questão de filho que namora, filha que está namorando, né, começando com essa situação em casa, um alerta, enfim, bastante informação aí para a gente falar sobre isso hoje. Aí vai aparecer lá. Aí você tem que clicar no maisinho. O Davi está explicando ali para ele. Se ele mandar Eu um acho que o oizinho Nelson... aqui, se ele mandar um oi no comentário, eu acho que eu consigo aqui tentar responder ele e tentar mandar o convite. Então não consegue acessar. Ele vai... É que eu acho que é a primeira vez que o nosso Nelson faz uma live ao vivo também. Vamos ver, tadinho. Então, você não está logado no Instagram? Olha, eu tô vendo aqui que tem Nelson Saciloto. Tá correto, é esse mesmo Nelson Saciloto Lastra, gente. Bom dia, Ronaldo, querido. Ai, que bom que você está aqui com a gente. Ó, o Ronaldo também, um querido do nosso rolê, que também sabe dessa história. Olha lá. Acho que o Nelson está logando. Achou? É só você colocar delegada dele. É isso aí, Sérgio. Trabalho, é exponencialmente importante para a população, além de ter dúvidas, ainda fica um alerta para as famílias cujos filhos, muitas vezes, em relacionamento conturbado. Isso mesmo, gente, fazendo comentários, podem comentar aqui sim. O Sérgio também falou que isso mesmo é bom esse tema. Dá um oizinho. Tá aqui, ó. Nelson, tá aqui, ó. Nelson ele entrou. Isso. Conseguiu aí? Tô tentando. Adicionar como moderador, deixar de seguir, não. Ao contrário, remover, não, bloquear, não. Pede se ele consegue mandar. Nelson, você que está aí, por favor, manda um pedidozinho para você participar. Como que você faz? Você manda ali naquele maisinho. O primeiro maisinho que tem uma câmera. O Davi tá apontando aqui, ó. Olha, o primeiro aqui, ó. Olha, o primeiro do lado ali de comentar, tem um mais dentro de uma câmera. Tenta mandar. Ali você pode só mandar e aí eu recebo aqui o teu pedido para participar. Porque de alguma forma, não sei, já mandei. Beleza, tô aqui. Aqui, chegou. Chegou, Nelson. Isso aí. Agora você aprendeu, Nelson. Vai participar de muita live. Bem-vindo, Nelson. Aqui. E já aceitei, ó. Não tá entrando. Se quiser mandar de novo, eu vi e aceitei, mas não está aceitando. Se quiser mandar mais uma vez ou duas para garantir, o Instagram realmente tem essas instabilidades, viu, Nelson? E eu tô seguindo você, tá tudo certinho. Vamos tentar de novo aqui. Acho que ele pede para participar de novo, de repente. Ó, agora eu consegui mandar o convite para você. Veja se você consegue aceitar aí. Nelson ativou o vídeo. Bom dia, o Nelson. Vídeo agora. Agora sim, que bom. Tudo bom, Nelson? Bom dia. Seja bem-vindo. Aqui é o Você Vítima, o que fazer. Obrigado pela tua presença. Que bom que deu certo de você entrar, né, Ana? É importante. Que bom mesmo. É uma Graças a Deus, impactante. que é muito importante. Nós precisamos trazer essa história para o pessoal, sabe? E depois essa live fica gravada também. E o que a gente quer aqui, Nelson, o pessoal já sabe, né? Muita gente procura quando dá acompanhar, tem muita gente que acessa depois. Mas o mais importante é a gente trazer à tona essas situações de violência para tentar conscientizar as pessoas. Porque veja, Nelson e Ana e pessoal aí de casa, quanto mais a gente fala na violência,
quanto mais índices de violência doméstica, quanto mais feminicídios crescendo, né? A cada 2, 3 meses nós vemos novos índices de homicídio crescendo no nosso Brasil, crescendo no nosso Paraná, enquanto os índices de homicídio estão abaixando, os índices de feminicídio estão aumentando. Ou seja, o que está acontecendo? Já existe tanta lei, tanto se fala em violência doméstica, tanta campanha, e nós continuamos tendo as nossas mulheres morrendo. Tem alguma coisa de errado. E eu quero que você me ajude a identificar isso, para que eu e a Ana e todos nós aqui possamos fazer a diferença na vida das pessoas e tentar entender e fazer alguma coisa quanto a isso. Nelson, nós já falamos bastante aqui, né, Ana? Já. Tá com você, meu querido. Então, vou contar a história da Sara, então. Quer se apresentar antes para o pessoal? Claro, melhor. Então, meu nome é Nelson, eu sou gaúcho, eu estou aqui no Paraná há 4 anos, né? Eu e minha família para cá. E logo que eu cheguei, então, teve uma separação, onde a minha filha e meus filhos, eu tenho 3 filhos no caso, gêmeos de 21 anos, né, que participam com a gente lá no rolê, e tinha a Sara, que tinha 13 anos, que participava também ali com a gente. Então, logo que eu cheguei aqui, a gente se separou e o pessoal todo voltou, eu fiquei para cá, né? E com o tempo eu consegui trazer meus filhos, meus 2, para trabalhar junto. E minha filha ficou morando com a mãe dela lá no Rio Grande do Sul, né? Na praia chamada Xangri-Lá, onde tudo aconteceu. Então ela... Bom, me apresentei. Então aconteceu que a gente conseguiu que ela viesse. Meus filhos foram lá passar o final de ano com a mãe, né? Passar o Natal e o Ano Novo e trouxeram ela para passar um tempinho com a gente aqui, né? E lá, ela vivia lá, ela tinha um namoradinho lá, né? Que morava na mesma rua, que ela, assim, em questão de uns 100, 150 metros, na mesma rua. E esse rapaz, ele não deu indício de nada, ele participava lá da casa, tudo, almoçava, ia junto com colegas de aula dela, ia para a escola, tudo, né? E nunca iríamos desconfiar que alguma coisa assim poderia acontecer, né? E ele frequentava a casa, tudo, era já de casa. E quando ela veio para cá, antes ela teve uma discussãozinha com ele, e ela ficou aqui com a gente, e durante esse tempo o pessoal conheceu ela, a gente participou do rolê, levamos ela no rolê algumas vezes ali quando a gente pôde, e ela estava aqui e estava discutindo com o namoradinho dela, dizendo que ela não queria mais, né, porque ela queria seguir em frente e tal. E no dia de ela ir embora, foi dia 9 de fevereiro, né, que eu me despedi dela, tudo aqui, e quando ela chegou em casa, tinha uma surpresa para ela no quarto todo arrumado, cheio de flores e chocolate, essas coisas, e ela não queria. Então daí ela falou com a minha mãe, que levou junto ela, né, que estava lá, que viajou com ela, voltou para o Rio Grande do Sul. E aí ela disse assim para minha mãe, olha, eu vou ter que ir ali na casa dele, né, para resolver isso aí, porque ele quer conversar comigo. E aí foi a última vez que a gente viu ela, que a minha mãe viu ela. Então ela foi lá, e quando ela esteve lá, ele não aceitou, né, o término do namoro, e ele acabou assassinando ela lá na casa dele. Foi isso que aconteceu. Essa história foi essa. Nelson, vamos ver se eu vou falar certo. Eu vi as notícias na mídia também. A sua filha tinha 13 anos e se chamava Sara. O menino, o menor, tinha 15 anos, morava na mesma rua, era o amigo, se tornou um namorado, tinha acesso à casa, afinal, era uma pessoa próxima. É isso mesmo? Exatamente isso. E a sua filha de 13 anos, a Sara, ela terminou o relacionamento, né? Disse, olha, não quero mais e tudo mais, e propôs continuar sendo amigos, no mínimo. É isso? Ela só quis terminar o relacionamento. Eu, particularmente, como é que eu vou dizer pra você, assim, ó, eu nunca fui a favor do relacionamento de uma menina de 13 anos, né? Perfeito. Eu acho que é muito nova e tal, mas como ela estava lá junto na casa da mãe dela, e o que eu poderia fazer, né? E também não culpo a mãe dela, porque a mãe dela trabalhava bastante, né? E não tinha como ficar em casa o tempo todo. Então, por mais que a gente, às vezes, proíba as pessoas de fazer escondido, né? Isso aí, de namorar escondido, isso é algo que não tá... Na mesma rua, né? Uma pessoa conhecida que se criou ali junto com ela.
Exato, exato. E me diz uma coisa, aí quando ela chegou, ela veio para Curitiba, ficou com você até o dia 9 de janeiro, o último dia que você viu a sua filha. Isso. Sua Fevereiro, isso. No último dia 9, que eu vi minha filha. 9 de fevereiro. Fevereiro. Antes de Isso, mais isso. nada, a gente. Foi esses dias, né, Nelson? Fevereiro foi agora há pouco. Fazem 4 meses, Quase o 4 dia. meses, né? Então, eu quero que você aceite os nossos pêsames, né, Ana? Com Sim. certeza você já é amigo da Ana, já falou isso com a Ana, mas eu não tinha oportunidade de te dizer, aceite meus pêsames, porque realmente essa história é muito chocante, é muito trágica. E aí ela foi para Xangri-Lá, que é o litoral norte, né, do Rio Grande do Sul, na Exatamente. casa da mãe, que é onde ela morava, e o namorado pediu para ela ir até a casa dele, que fica na mesma rua. E ela foi. Chegando lá, Isso. parece que tinha flores, bombons. Ele tentou reatar, né, o relacionamento. Tá correto essa informação? As flores do bombom estavam na casa Ah, dela. na casa dela. As flores de No, bombom, quando ela no chegou quarto dela. no Quarto quarto. dela. E aí ela foi até lá e disse, olha, eu não quero mais. E aí lá que... Na casa Você tem algum dele. problema de falar como que ela morreu lá? Não, não tem, não. Não tem. Ela foi lá para resolver a situação e nós ficamos sabendo no mesmo. Nós ficamos sabendo. Ela chegou, era umas. Deixa eu lembrar. Uns 7, Umas 6h30, né, mãe? umas 6h30. Umas 6h30 da tarde, mais ou menos, ela chegou em casa da viagem, né? É. Vocês chegaram umas 6h30, né? Mais ou menos, né, mãe? Ela só chegou Umas 6h30, e foi pra lá. ela só chegou e foi, né? Ela Só chegou, o olhou, rapaz viu chegou. o quarto. Ela chegou, olhou o quarto, né? O rapaz esteve ali na janela, chamou ela e ela foi lá para casa dele. Lá, eu fiquei sabendo de que conversei com o pessoal que cuidou de tudo, né? Que foi lá e eles colocaram uma informação lá que não foi verdadeira, sabe? Isso me causou assim, A imprensa colocou disseram uma informação que não foi verdadeira? exatamente, disseram que ela atacou ele com uma faca. Isso não foi verdade, nunca teve. Na verdade, Tanto que quando foi luta. Ele atacou ela com as mãos, com o braço, deu um mata-leão exatamente nela, é isso? não foi mata-leão. Não foi. Não, foi o seguinte, quando a gente chegou, a gente viu, quando a gente foi reconhecer lá o corpo dela, ela foi espancada. Ela tava com o nariz quebrado, o maxilar quebrado, ela tava toda... Ela foi o pescoço e ele matou ela por asfixia mecânica, Sim. assim, ó. Asfixia mecânica. Devia ter os dedos dela, porque é comum. Roxo, aqui. E ela não tinha nenhuma marca, ela não... Pelo que eu entendo, assim, ó, eu não sou legista, essa coisa, mas ela não teve nenhuma marca de reação. Eu acredito que ele praticava um esporte chamado Muay Thai. Eu acredito que ele deu um soco nela, ficou sem reação, no chão ele fez o resto. Porque ela não tinha marca nas mãos, não tinha marca de luta nenhuma. Nada, não tinha marca nas mãos, nada. Eles As estavam marcas de sozinhos. Hã? Eles estavam sozinhos. Quando ele chamou ela para lá, ele estava sozinho em casa, Nelson. Ele tinha um irmãozinho autista, pequenininho, né, de 6 anos. Nossa. Junto com ele. Sim. A mãe dele não estava. Foi isso, gente. Uma criança de 6 anos, autista, que presenciou esse crime. Esse ato infracional, na verdade. Então, assim, só para esclarecer, pessoal, quando nós falamos de crimes cometidos por menores de 18 anos, ou seja, até 17 anos, nós falamos em ato infracional. É um ato infracional equiparado ao crime de homicídio qualificado. É meio chatinho mesmo isso. A pena é até, no máximo, 3 anos de internamento. Internamento provisório. Só pode ficar, no máximo, o menor de idade preso por crimes gravíssimos até 3 anos. Para uma pena, se esse autor desse crime fosse maior de idade, ou seja, 18 ou mais, a pena para esse crime seria 12 a 30 anos. Homicídio qualificado, previsto no artigo 121, parágrafo 2º, diversos são eles lá do Código Penal. Como ele é menor de idade, ele vai ficar até 3 anos internado. Pode ficar, dependendo do juiz da vara da infância e juventude que vai julgar esse caso. Ele se encontra apreendido hoje, né, Nelson? Sim. Acho que é na fase, se eu não me engano.
Foi o que aconteceu quando. Ah, tem um detalhe importante. Depois que isso aconteceu, ele mesmo que ligou para a SAMU e para a polícia falando o que tinha acontecido. Ele ligou e dizia Logo para Leão. em seguida, Nelson. Em seguida. Não, logo em seguida não foi, porque ela foi umas 6h30 para lá, e ele ligou, era umas 8h30, quase 9 horas. A hora que ele ligou para a polícia e ligou para o SAMU, né, falando o que tinha acontecido. Aí a versão dele, ele disse que ele tinha dado, que ela tinha agredido ele com uma faca, né, e que ele Ele se tinha dado defendeu. nada para imobilizar ela. Foi isso. Só que, como é que ia Nelson, ter essa faca e não lá? foi apreendido nenhuma faca. Não. Quando chegaram lá, disseram que tinha a faca e a faca estava deitada, tava certinho do lado do corpo dela. Se fosse uma briga, alguma coisa, a faca saltaria para longe, ou ele teria arranhões, ele fez Não, o com legista certeza não ter nada. não faz sentido ela receber bombons e flores, não ia lá com uma faca, né, gente? Ia lá na casa dele com uma faca. Quer dizer, ele bateu na janela pedindo, né? Então, realmente não faz o menor sentido. Você vê como já sabem, né? Os menores hoje em dia já têm a consciência, né, Ana? De que não vão presos, que não vão ficar presos. E cada vez mais a gente vê crimes sendo cometidos por menores. Ana, Na, você ver- acompanhou bem essa história na época, né? na verdade, ele meio que planejou também a viagem. Ele meio que premeditou, na verdade, tudo isso. Né? Ele tentou ali fazer uma cena para ela, como quem diz, vamos voltar, né? Vamos esquecer o nosso passado, a nossa briguinha. Você foi para Curitiba, passou um tempo com o pai lá, né? Ela esteve no rolê de quinta um pouquinho antes de ir embora, né, Nelson, com você, né? Teve umas 2, Isso, 3 vezes. pois é, na semana antes de ir embora, inclusive também, enfim, né? E aí ele premeditou tudo isso, assim, veja, ele abordou ela no exato momento que ela já chegou em casa de férias, né? Ela Não chegou deu nem espaço, nem tempo para ela desfazer mala, né? Compartilhar ali as férias com a família, cheguei, enfim, né? sendo Ele já premeditou tudo isso. Ela vai chegar, eu vou armar aqui, se ela não quiser, enfim. É aquela coisa que você sempre fala, né, Tati? Aceite ou não. Ela não queria mais. Por que Gente. matar? E outra, ninguém é de outra pessoa. As pessoas são livres para decidir com quem querem ficar. Ah, fui traída, ela merece morrer. De onde isso? No passado, a defesa da honra, né? Muitas pessoas mataram suas companheiras e eram julgadas e eram absolvidas em defesa da honra do homem. Hoje em dia, todos sabemos que a honra de um ser humano não está nas ações de outra pessoa, está nas ações da própria pessoa. Olha, o pessoal aqui do Destino, Nova York, dizendo a lei teria que mudar como aqui nos Estados Unidos. Fica preso até 18 anos. Aí seria avaliado para nova pena. Avaliado para nova pena. Um caso aqui de um menor de 11 anos com a intenção de matar. Então, gente, aqui nós temos realmente que repensar nisso. Para vocês terem noção, para o pessoal aqui questionando que teríamos que ter redução da menoridade penal. Para isso, nós precisamos que o Congresso Nacional, através da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, fizessem uma emenda à Constituição Federal. A Constituição Federal, apenas aqui para fins de esclarecimento, a maioria de vocês já sabem, ela é a lei maior do nosso país. Imaginem uma pirâmide. No topo da pirâmide, bem aqui em cima, está a Constituição Federal. Ela tem 250 artigos e esses artigos, todas as leis do Brasil, lei complementar, lei ordinária, leis estaduais, decretos legislativos, todos têm que seguir os comandos legislativos da Constituição Federal. Então, lá na Constituição Federal, tem lá escrito que o direito penal só pode ser aplicado, ou seja, penas, né? E medidas de segurança só podem ser aplicados para maiores de 18 anos. Então, nós teríamos que ter essa vontade legislativa. Inclusive, eu e o meu marido, Tito Barrichello, né, o delegado que hoje está deputado,
somos a favor da redução da minoridade penal para crimes graves e gravíssimos a partir aí dos 16 anos. Porque aí, menor que isso, é muito difícil no Brasil ser aprovado. Isso já é algo difícil de ser aprovado, porque nós temos muitos movimentos, em especial das ONGs de direitos humanos, que impedem que esse movimento da redução da minoridade penal cresça no nosso país. Ana, algum comentário? Nós tivemos aí até pouco tempo, recente agora, um menino que matou os pais, né, o irmão, enfim, também de menor, e quando, né, foi dito que ele ia ser preso, então agora você está preso, né, enfim, mas eu vou ser preso? Então, assim, às vezes, essa consciência, né, eu sou de menor, eu posso fazer o que eu quiser. Gente, ele matou, um menino de 15 anos matou uma menina de 13, a filha do Nelson, porque não aceitou o término do namoro. Essa questão do namoro, que também, né, já colocaram aqui nos comentários, hoje em dia a gente vê muito mais do que antigamente essa questão de namoro um pouquinho mais precoce. Né, não é, Nelson? Você acabou de falar ali no começo. Como que a gente faz? Né, a gente vai proibir? Se a gente proibir, é pior, porque daí vai fazer escondido. Então, os pais também se preocupam, os pais também se consultam, o que a gente vai fazer? Vamos fazer, então, vamos deixar, né, que se tenha um relacionamento assistido, né? Veja, o menino morava ali na rua, morava do lado de casa. Nelson, em algum momento esse menino já teve alguma reação atípica, né, estúpida, ríspida, que vocês tinham percebido com antecedência, alguma atitude dele dentro de casa, assim, enfim? Na verdade, como eu moro aqui em Curitiba, eu não tive convivência com esse rapaz, sabe? Mas foi a mãe dele. Mas eu não soube de nada, assim, de que ele tinha alguma coisa, assim, meio briga com ela, ou que ter sido agressivo em algum momento. Nunca soube nada disso. Nunca... Ela falou nada. Ela deu sinal que ela queria terminar, né? Você falou, né, Nelson? Inclusive, quando ela estava aqui em casa, aqui, ele ligava todos os dias para ela conversava com ele, e ela falava que ela não queria mais. Eu presenciei as ligações e tudo, então. Gente, Então, olha que menina mais linda. E assim, ela não queria mais namorar. Talvez ela também, né, estava sentindo algo que ela não queria mais. Então, é simples. E aí é o caso de uma criança dessa, né, de um adolescente desse que já tem a mente doente, uma mente né, monstruosa dessa, que para mim ele fez tudo ali meio premeditado, meio sabendo o que ele ia fazer, né? Às vezes até estava pensando na mente dele, se ela falar que sim, vamos continuar, se ela falar que não, eu faço da seguinte forma e tomo a seguinte atitude. Infelizmente, Tati, para mim, eu penso que tem que ficar preso mesmo. Vai sair para a sociedade, vai cometer outros crimes. Exato. Assim, ó, o que mais me assusta, na verdade, o pessoal aqui pedindo, fazendo algumas solicitações, quanto a essa legislação. É muito difícil. Eu ontem voltei de Brasília e fiquei ali, fui na terça cedo, voltamos ontem à tarde, né? Até tenho publicado nas redes sociais a nossa estada lá. Eu trabalho na Câmara dos Deputados, né? Há mais de um ano. E digo uma coisa, vocês acham que é fácil, mas não é fácil. É muito complicado, porque são 513 deputados. Para você visitar um deputado, você tem que agendar, fica à disposição deles para dizer agora não, daqui uma hora, daqui meia hora e você esperando. E assim, isso que eu estou falando, os deputados de direita, porque nós somos de direita, né? Apesar de que a gente respeita todas as opiniões, mesmo que sejam contrárias nossas, sabe, Nelson? Por exemplo, nós conversamos ontem com deputados, com alguns senadores que não são de direita, mas nós fomos pedir para eles sobre algumas pautas bem específicas a respeito, não fomos xingados nem ofendidos, mas só para vocês terem noção de que a gente diz assim, parece ser fácil, vai lá no Congresso Nacional, vai passar essa lei. Tudo é negociado e a maioria dos assuntos polêmicos já existe uma formação de um pensamento.
para que não seja permitido, por exemplo, né, isso que nós estamos trazendo hoje, a redução da minoridade penal. Isso não é uma coisa simples, porque envolve muitas organizações no Brasil todo, todos os movimentos que acabam protegendo, né? E nós vivemos uma onda no Brasil de proteção à criminalidade e não de repulsa da criminalidade. Nós temos cada vez mais penas, né, sendo permitidas que a pessoa cumpra em casa, cumpra com tornozeleira eletrônica, cumpra a pena indo lá e assinando cada 3 meses um livro dizendo que está na cidade, que não se mudou. Então, essa é a forma de cumprimento de pena da maioria dos crimes no Brasil hoje. Então, imagine o menor. Adiantaria nós temos uma pena de 10 anos se ele vai continuar solto ou vai ficar apreendido por uns meses ou alguns anos. Então, nós temos que ter efetividade também, temos que ter locais para deixar essas pessoas presas, né? Nós temos que ter um investimento maior em penitenciária mesmo, né? Para que elas fiquem presas, porque a maioria dos juízes soltam, a maioria não, um grande percentual solta ou coloca em tornozeleira eletrônica, com o argumento de que não tem espaço. Então, vamos construir esses espaços. É o que falta? Vamos construir esses espaços. Vamos aplicar mais essa legislação. O cárcere, eu acho que é uma coisa importante. E Nelson, me diz uma coisa. Você acha, assim, que tem alguma coisa que, no teu pensamento que você faria diferente hoje sobre a sua filha? Você, por exemplo, para o pessoal que está em casa, que tem uma filha que está namorando um menino de 15 anos, 16 anos, ou namorando com 13 anos. O que você hoje, olhando, poderia dizer assim, olha, aqui eu faria diferente nisso? Claro que na época você não saberia que isso iria acontecer, né? Mas hoje, analisando para trás. O que eu faria se eu tivesse próximo minha filha nessa situação? Tentaria ser o maior amigo possível, sabe? Não proibir, mas sim ser amigo, ser confidente, que ela pudesse me falar as coisas, sabe? Não proibir, né? Mas pelo menos saber o que está acontecendo, conversar, ver, né? Estar junto, tentar fazer o possível para que ela pudesse sentir à vontade, mesmo sabendo, estando namorando com um rapaz lá e que eu tô ciente, mas que ela fosse minha amiga e me contasse as coisas, sabe? Então, essas vezes essa questão de a gente querer proibir, de dizer que não é ao momento, as pessoas, os filhos acabam, né, se afastando da gente, deixando de contar as coisas para nós e fazer as coisas escondidas. Eu acho que isso é pior. Então, o que eu faria? Olha, eu apoio, mas desde que você me fale tudo, de que você conte tudo para mim, que não tem segredo, sou seu amigo, faria isso, sabe? Acho que dessa forma seria mais fácil. Nossa, Nelson, que forte isso. Porque a gente sempre... Eu lembro que, assim, eu acho assim que hoje nós vivemos um momento que nós temos menos filhos do que as pessoas tinham no passado, mas buscamos dar mais condições, dar mais apoio psicológico, ser amigo deles. Né? Eu sei, assim, eu procuro um esforço diuturno para ser amigo dos meus filhos, amiga dos meus 2 filhos. Eu tenho um, inclusive, que está aqui, o Felipe, que estava de aniversário há 2 dias atrás. Beijo, meu filho. Te amo muito. Eu estava em Brasília, ele em Santa Catarina, não nos vimos pessoalmente. Ainda bem que existe a tecnologia, né? Que a gente pode, pelo menos, ligar, né? E ver. Isso acalma, acalenta o coração. Mas é muito complicado, porque, ao mesmo tempo, você é mãe. E a autoridade de mãe, de pai, está acima da amizade. Porque você tem o poder de mandar, de ordem. Então, realmente há um conflito, né, Ana? Porque você, ao mesmo tempo, quer ser amiga, mas se você for amiga, você muitas vezes conflita com o teu poder de mãe, não é? Eu sou muito a favor do que o Nelson falou. O proibir, nós hoje somos adultos, a gente sabe, a gente já passou por isso, né? Então, o proibir para os adolescentes, para né, as crianças ali que estão saindo de uma fase, entrando em outra, é mais gostoso às vezes, né? O fazer escondido, dá prazer às vezes, enfim. Então, eu sou a favor do que o Nelson falou também. A gente tem que, sim, estar muito presente na vida dos filhos.
É a questão de tudo, é a questão do que conversa no telefone, é a questão com quem sai, onde vai, que horas chega, onde estava, como se arruma, se atentar a todos esses detalhes, né? Ainda mais nessa situação. Eu tenho uma amiga muito próxima, muito querida, que também tem uma filha já adolescente, linda, 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 como a Sarinha também, né? Uma princesa. E também está entrando nessa fase de mãe. Posso namorar? Mãe, quero namorar. Ela é muito amiga da filha, por isso que eu retomo, concordo com o Nelson, a gente tem que estar muito próximo mesmo. E assim, ela tem um. Ela deixou, né? Aí, como a questão do. Então, pode filha ou não pode filho, né? Enfim, ela deixou a filha namorar totalmente assistida por ela. Totalmente assistida. Aonde vai, aonde fica, o que está conversando, o que está falando, alerta o tempo todo a filha no sentido de qualquer atitude negativa que ele tenha, filha, converse comigo, como o Nelson falou, né? Converse comigo, se abra comigo, não tenha vergonha, não tenha medo, porque qualquer coisa é aquilo que a gente fala. O feminicídio, ele começa pequeno, ele começa silencioso, né? Enfim, quanto tempo que ela teve de relacionamento com esse rapaz, Nelson? Eu acho que eu tive quase um ano. Era em julho, não era, mãe? Eu acho. Era em julho, se não me engano, que ela começou. Julho do ano passado. Foi, né? Foi Julho do ano passado até fevereiro, né? Foram Então, 8 meses. 8 meses. 8 meses. Em pouquíssimo Que tempo, né, ele já cometeu essa crueldade, tirou a vida dela, né? E eu, de verdade, eu acho sim que ele tem que ficar retido. Uma pessoa dessa não pode conviver em sociedade, porque vai cometer outros crimes com outras pessoas novamente. Infelizmente, vai acontecer isso. Imagina, o menino tem 15 anos. O que fazer com uma criança dessa, de 15 anos, que matou outra criança pelo não, por ter recebido não? Que mundo nós estamos? E só para vocês entenderem, as reações de defesa, eu até anotei aqui para não deixar de falar, as reações de defesa, em geral, elas são as unhas, mãos, unhas. Por isso que muitas vezes, a primeira coisa que a gente olha quando há luta corporal, a gente olha para buscar o DNA do que tem embaixo das unhas. É um examezinho, né, com um cotonetinho, que tem um nome próprio, onde é verificado de que DNA está aqui embaixo da unha. Se é do autor ou se é da própria vítima. Então, primeiro sinal de defesa, né? Você repele com as mãos. Isso é uma coisa bem importante. Ou com o braço, né? Esses são sinais de defesa que a gente sempre verifica. E com certeza ali, se ela não teve sinais de defesa, é porque ela não apresentou a defesa. Porque o golpe inicial pode já ter sido bastante forte e ela não apresentou, como você falou, Nelson. Isso é muito comum. Quando há a asfixia mecânica, ela pode ser, só esclarecendo aqui, por corda ou por um fio de celular, gente. Eu já vi pessoas matarem outras com fios de celular. Quando é suspenso, se chama enforcamento. Quando é apenas assim em constrição física, ou seja, eu utilizo um fio, ó, como esse que eu tenho aqui, e torço no pescoço da vítima. Se chama esganadura, tá? Então, nesse caso, ele é o estrangulamento. Aperta com as mãos, estrangulamento, a forma de asfixia mecânica. E ele fica, realmente as marcas ficam impressas dos dedos, assim, muito comum. Eu trabalhei, Nelson, quase 3 anos em delegacia do adolescente infrator. A gente chegou à equipe, né? Não só eu, porque eu não sou eu que prendo, é uma equipe que prende. Tem uma equipe por trás de toda a delegacia, né? Só o delegado aparece lá para dar entrevista, mas o mérito é de toda a equipe. Né? Isso é um erro, inclusive, que eu acho assim que a imprensa, o delegado prendeu, quem prendeu foi a equipe. A gente pegou muitos adolescentes infratores que eles matavam com requintes de crueldade. Então tinha um condomínio lá em São José que se chamava Serra do Mar. Tem até hoje o Serra do Mar 1 e o Serra do Mar 2. E isso há 7, 8 anos atrás, vivia uma dominação do tráfico de drogas nesses condomínios. Hoje não existe mais isso lá. E os adolescentes que comandavam
o tráfico e as mortes de todo o Serra do Mar ali e da região. E eles matavam as pessoas que enfrentavam ele, inclusive os que denunciavam, os concorrentes, eles colocavam dentro do micro-ondas. O micro-ondas são vários pneus, um do lado do outro, colocavam a pessoa dentro e colocavam fogo nela viva. Isso é o famoso micro-ondas no crime, Nelson. E a gente via que os adolescentes de 13, 14, 15 anos, 16 anos, por óbvio, 17 anos também, né? Mas assim, com uma vida criminal. E aí eu pergunto, como que a gente faz, na tua opinião, para identificar? Porque esse não era um criminoso até o momento que foi. Você acha que ele pode ter surtado, não aceitado o fim? Que tipo de emoção, assim, você como homem, você acha que... Porque não é da natureza da mulher ser violenta, mas no homem, no geral, nós vemos essa natureza mais impulsiva. O que você acha que passou na cabeça desse adolescente? Então, é bem complicado essa situação, porque talvez possa ter sido por emoção, talvez não, talvez possa ter sido premeditado. Eu acredito que na minha cabeça... Olhou na cara dele. Não entendi. Eu acredito que tenha sido premeditado por quê? Porque aquela implantação daquela faca não teve por que aquilo. Quando a gente chegou lá, quando a mãe da Sara chegou lá, tava a mãe dele com o advogado, tava todo mundo tudo pronto já, sabe? Quando a polícia chegou lá, tava tudo e então Todo mundo já eu não sei. sabia, menos vocês. Tipo isso, Nelson? Isso assim, a pessoa ligaram, ele ligou para a polícia e ligou para o SAMU, falando o que tinha acontecido. E quando o SAMU chegou lá, chegou a mãe dele lá, a mãe dela chegou lá, chegou antes de nós todos, né? E já estava lá a mãe dele com o advogado dele, todo mundo lá. Todo mundo já estava sabendo, estava tudo. De quanto tempo A depois? polícia 9 já horas tava isso, lá? né? Foi premeditado, né? Foi premeditado. Eu acredito que tenha sido premeditado, até por causa daquela implantação daquela faca. Eu não sei se ele foi orientado a fazer aquilo, não sei. Não tenho Nelson, ideia. deixa eu te fazer uma pergunta. Você chegou a conversar com esse rapaz? Depois disso ter acontecido, você chegou a conversar com ele? Bom, na verdade, eu nunca conheci ele pessoalmente. Porque eu sempre estive aqui em Curitiba, né? E eu nunca conheci ele pessoalmente. Desde que ele começou a namorar com ela, eu só conheci ele por fotos, né? Uhum. A mãe da Sara, a sua ex-esposa, ela chegou a conversar com ele? Ele falou o porquê disso? Como que foi essa prisão dele depois? Prenderam ele na mesma hora ali que vocês chegaram? Ele já estava com advogado? Então, pelo que eu fiquei sabendo, quando eu cheguei, eu cheguei na parte de manhã, né? Eu cheguei 6 horas da manhã e nós ficamos sabendo disso tudo, era umas 10h30 a hora que eu recebi a notícia, né, mãe? Era umas 10 horas da noite a hora que eu recebi a notícia e eu cheguei 6 horas da manhã lá. Quando eu cheguei lá, não tinha mais nada, né? Diz pra ela que a mãe dela trabalhava até 10h30. A mãe dela trabalhava até 10h30 da noite. Quando a mãe dela chegou lá, na parte do crime lá, tava tudo pronto assim. Entendeu? Já tinha acontecido tudo. E pelo que eu soube, ele foi preso na hora, né? Pelo que eu soube, ele foi preso na hora e foi levado pra fase, acho que é fase o nome, né? Que ele foi levado lá. A face. Lá Acho é que é isso aí. outra, não sei se nós aqui a FAS é a Fundação de Assistência Social. A FAS lá pode ser a outra, né? Porque é a nível de estado isso, né? A nomenclatura é escolhida pelos estados. Nelson, Então, foi assim, E lá eu- ele está até hoje. Então, eu não soube mais notícias nenhuma dele, né? Até então, eu não tenho mais notícias. 16 anos já. a sua mãe tá aí do lado? Tá aqui. Ela, inclusive, que foi junto com... Bom dia, Deixa eu virar pra ela mãe, aqui. mãe do Nelson. Bom dia, tudo bom? Como vai a senhora? Prazer. A senhora é Deus, muito mas- linda. Obrigada. Eu tô assim, eu tô bem, mas eu tô com o coração partido ainda, porque eu não esqueço dela um dia. Então, E não vai Pra mim- esquecer mesmo.
Não vai esquecer dela nem um dia. Gente, Eu creio, oi? creio que isso vai acontecer. Eu não vou conseguir descansar sabendo que ela poderia estar com nós aqui e foi levada, né? Ela faria aniversário dia 23 de maio agora, ela faria Eu vi 14 ali a anos. data. É. Eu vi ali. E ele também fez aniversário no mesmo dia, fez 16 e ela fez 14. Ele fez 16, no mesmo dia eles fazem aniversário, é verdade. Ele Ele fez tá com 16. 16 agora, Meu Deus. Ah, então esse rapaz. ele fez 16 e ela faria 14. Isso. Ele, E assim, e se a ele... senhora conhece os pais dele? Ah, não, A senhora conhece aí os pais dele? Não. não conheço porque eu cheguei levando ela, era umas 6 e pouco da noite. E aí eu fiquei esperando a mãe dele, que é a mãe dela, que chega às 10h30 do trabalho, e não chegava, e não chegava, e eu fiquei naquela agonia, mas eu vi ele na janela, assim. Foi a única vez que eu vi, que ele veio na janela chamar ela, falar com ela bem rápido, a coisa foi rápida, e logo depois ela disse, eu vou lá resolver, hoje eu resolvo tudo. E saiu. Eu nunca imaginei na vida que ela não ia voltar mais. Sim. Não imaginei. Com certeza, ela disse, olha, não quero, não me mande mais bombons. Já vi muito isso, inclusive. Não quero mais, tal. E aí ele não aceitou. Gente, só para vocês terem noção, quando a gente fala assim da coisificação da mulher, ou também chamado, Ana, de objetificação, ou seja, mulher como objeto, mulher como coisa, é isso. É a objetificação ou coisificação da mulher. A mulher, ou muitas mulheres têm esse mesmo sentimento para com muitos homens também. É minha, não será de mais ninguém, não aceito o fim do relacionamento. A mulher é tido como uma coisa, e isso é minha propriedade, não será de mais ninguém e eu não empresto. Então, esse é o famoso fenômeno da coisificação da mulher. É verdade. Vó, como é que é o seu nome? Irene. Ai, dona Irene, obrigado por estar aqui com a gente. É muito triste, né, voltar a esse assunto, mas também é importante, porque nós aqui acabamos tendo filhos, tendo netos, tendo amiguinhos que são adolescentes, né? E olhe, é uma consequência para uma vida inteira também para esse adolescente, né, Ana? Então, imagina como está a família também desse adolescente, sabendo que ele matou uma outra criança. Uma criança matando outra. Nelson e vovó, vocês sabem como que era a vida desse menino de 15 anos? Se ele tinha pais, se era vítima de alguma violência em casa? Vocês sabem alguma coisa da parte processual? O que eu sei é o seguinte, tinha a mãe dele trabalhava na prefeitura como professora, se eu não me engano, né? E tinha um irmãozinho pequenininho de 6 anos, né? Que é autista. Isso, era isso. Ele cuidava do irmão, a mãe dele trabalhava na prefeitura como professora, e era isso. Eu sabia se não tinha nada de diferente. E não Nada de... Obrigada. Ana, fica... Meu Deus. Nossa, sem palavras, né? Veja, a mãe... O que me espanta também na história, Nelson, foi quando você falou, ele chamou ela, levou ela, digamos, né, pro esconderijinho dele ali, para a armadilha dele, digamos assim. Veja, a gente está falando de uma criança de 15 anos também, né? Um adolescente de 15 anos. Chegando lá, a gente não sabe o que aconteceu efetivamente, quais foram as palavras dela para ele, quais foram as palavras dele para ela, né? Mas na mente dele, ele calculou ali, né? Depois que ele matou, ele deve ter ligado para a mãe. Mãe, matei a Sara, o que eu faço agora? A mãe já ligou para o advogado, daí quando chegou já estava todo o circo armado. Advogado, a mãe, todo mundo ali parece que para proteger ele, né? Exatamente. Ela estava morta. E todo mundo ali, agora vamos avisar a mãe. Ó, mãe, a tua filha morreu aqui, meu filho matou tua filha, né? A gente tá vendo o que a gente faz. Verdade. Gente, mas isso é um padrão de normalidade, tá? Os pais sempre querem proteger os seus filhos.
Então, é muito difícil para uma mãe, pense que a criminosa não é a mãe, a professora que estava trabalhando. O criminoso é o adolescente. Nós, como delegados, eu lembro que a gente tem que ter esse cuidado, sabe, Nelson? Para você não ficar com raiva de toda a família do criminoso, porque eles nem sempre têm alguma coisa a ver com aquilo. Então, imagina você, como mãe, chegar e o teu filho te ligou. Olha, entrei em luta corporal, aqui foi um acidente. O que que ele contou para essa mãe? Será que ele já não montou a cena lá, colocou a faca na mão dela para ter as digitais da mão dela? Pode ter sido, pode ter acontecido. Você não sabe como que essa informação chegou para a mãe. Quantas mães de criminosos chegavam na delegacia, eu prendi os criminosos, o meu filho é inocente, e isso, elas acreditavam naquilo. Não era, nem sempre era a armação. Muitas acreditavam na inocência dos filhos. A gente sempre acha que o nosso filho não é o autor, é sempre propenso a ser vítima. Isso é uma situação dos próprios pais, né, com relação ao amor demais. E me diz o pessoal aqui também, gente, pedindo como identificar sinais de agressividade e se a defesa, lutas, né, defesa pessoal, poderiam ter ajudado. Vou dar minha opinião e daí passo para você, Nelson e Ana, para falar sobre isso e já caminhamos para o final, que é quase 11 horas, tá, gente? Ô, Tati, olha só. Oi. deixa eu só interromper. Quando a gente estava falando ainda da questão, né, a cena estava toda pronta, ligando para a mãe, o Nelson ia comentar alguma coisa, me perdoe. Você ia falar alguma coisa, Nelson? Assim, na verdade, ela não foi, ninguém ligou para ela. Ela chegou do serviço e viu polícia na rua e foi lá ver o que tinha acontecido. Porque ela também não sabia. Quando ela chegou lá e que viu um monte de polícia na rua, pensou que tinha acontecido alguma coisa, né, com a mãe, porque a mãe era a mãe idosa aqui, né? E aí quando foi ver, não era na nossa casa, na casa lá do rapaz lá, do Caleb, o nome dele é Caleb, lá na casa dele. E aí foi a pensar, de repente uma coisa com o menininho que é autista lá, né? Quando chegou lá, ela ficou sabendo de que era a Sara que estava lá. Tinha sido assassinado. Eles não tinham avisado nem a avó que estava em casa, nem você, nem a mãe, nem ninguém. A Sara estava morta na casa deles. Mesmo. 10h30 da noite a gente foi saber. Quando chegou a mãe dela, Porque a mãe dela mãe chegou. foi até a casa porque viu a polícia, senão também ninguém tinha falado nada. Não, nada. Meu Deus. Coisa. A mãe saber por acaso, por causa da movimentação na rua, é para acabar mesmo. Isso aconteceu. Olha, gente do céu. E me diz uma coisa, Nelson. Quando você depois... Você sabe se essa criança autista de 6 anos que presenciou esse crime, logo, veja bem, para uma criança, no geral, né? Não falo todas, mas no geral... Tudo que acontece no meio é um exemplo daquilo que é o normal na sociedade. Você acha que essa criança de 6 anos deve ter provavelmente presenciado essa briga e esse espancamento da sua filha? Desculpe o termo correto. Você acha que ele também pode ficar com alguma sequela de ter visto, presenciado gritos e toda essa violência? Com toda certeza. Isso vem psicológico da criança, né? Ela está em formação. Pense, a cabecinha dela também é autista, tudo vai ficar na mente dela. Isso aí vai trazer consequências para o futuro dela, com toda certeza. Com toda certeza. Isso é uma coisa que me preocupa também, sabe? Você veja a consequência. O pessoal diz, surtou. Se gente surtou ou não, cometeu crime. Se alguns querem dar o nome de surto, olha aquele delegado Eric. Puxa, eu tenho uma raiva dele. Não conheci ele pessoalmente, já odeio ele. Ele está preso pelo crime, por ter matado a esposa, que era escrivã, isso aqui em Curitiba, e ele logo vai para julgamento. Ele matou a esposa, primeiro ele matou a filha, adolescente, né, que ele era padrasto, e depois matou a esposa, que era escrivã de polícia. Aí ele já trabalhou com homicídio, gente. Que é isso? É imperdoável. E aí ele disse, eu surtei, tive uma crise. Eu falei, crise? Se as pessoas que a gente investiga não têm direito a ter crise, não é porque um delegado que mata outra pessoa vai ter direito a ter crise. Tem que ficar preso e vai pagar pela crise que teve.
né? E acho que o adolescente também deve pagar pela crise que teve. Ah, teve um surto. Vai surtar lá no céu, então. Vai surtar lá no céu junto com a tua vítima. Vai lá surtar também. Por isso que a pena de morte, a gente teria que repensar isso, sabe? Enfim, aqui só um desabafo mesmo, gente. Né, Ana? Só um desabafo, né? Porque no Brasil não tem pena de morte, salvo em casos de guerra declarada. Nelson, depois de tudo isso ter acontecido, você não conversou com mais ninguém da família? E qual que é o sentimento de vocês, da tua mãe que está aí do teu lado, da mãe da Sara? Então, o sentimento de perda é muito grande, sabe? Assim, saudade ficou, fotos, eu sonho muitas vezes com ela, e é isso, né? É algo que não tem como voltar atrás, mas a gente segue a nossa vida, né? A gente espera que isso não aconteça com ninguém, a gente não deseja isso para ninguém, sabe? Em relação em relação a ele, ao que esse rapaz fez com a minha filha, eu, de verdade, do meu coração, eu decidi isso largar nas mãos de Deus, sabe? Eu não quero levar essa raiva, essa tristeza, esse sentimento de vingança. Não tem nada disso. Né? Coloquei nas mãos de Deus e acho que isso que é o que tem me ajudado nesses dias. Né? E eu tô seguindo a vida. Fica as lembranças, fica a saudade e também uma lição para que todo mundo veja, né? E todo mundo veja que isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? E que nesse momento, o que eu digo nesse momento de raiva, que você não tem que fazer nada, sabe? Desculpa. Uma pessoa do bem não quer ter esse sentimento de raiva, né, Nelson? Quem tem o coração bondoso não quer permitir que entre dentro do coração um sentimento de vingança, um sentimento de raiva, um sentimento de que ele morra, né? Esse é o coração bondoso, de um ser humano bondoso, que não merece ter passado por isso, né? Estar passando por isso, né? É muito triste isso. É revoltante, é triste, e é isso que você falou, Nelson, a gente não deseja isso para ninguém. Até por isso que a gente também faz parte dessa live, né, Tati, para propagar mesmo essas questões, para ficar o alerta para as pessoas, para dividir, compartilhar dores, compartilhar histórias que são reais, que acontecem de fato, que aconteceram de fato, e que a gente não deixe isso acontecer, né? No primeiro sinal, na primeira situação, que a gente peça ajuda, que a gente se antene, se alerte, né? Peça socorro de alguma forma. Que a gente se ajude, que a gente sempre esteja atento uns com os outros, umas com as outras. É isso aí. Né? Falando das mulheres também, para que isso não aconteça mais. Vamos nos cuidar, né? Vamos cuidar uns dos outros, porque é assim que a gente pode tentar amenizar essa questão do feminicídio. Gente, olha só, o pessoal, bastante gente comentando, né, Nelson, prestando solidariedade a você, a sua avó, a sua ex-mulher, né, a mãe. Pessoal, peço desculpas pelo meu comentário, mas eu não perdoaria. A minha vontade seria de matar mesmo. Isso, gente, eu entendo que a vontade, mas olha, Nelson, eu te admiro muito e você busca na espiritualidade, né? E isso se chama fé. Eu te admiro muito por você estar num patamar, numa evolução espiritual nesse sentido. Porque se a gente não buscar pela fé, você não sobrevive a uma situação como essa. Um pai, uma mãe não sobrevive. Uma vovozinha que ama, a pessoa que ama, não sobrevive mesmo. É só no Senhor. E aqui me permito falar que eu trabalhei, vocês sabem, muitos anos, tanto com homicídio, quase 5 anos, como adolescente infrator, cometendo homicídios também. E olha, as pessoas, os crimes mais graves, os familiares só sobrevivem mesmo com fé, gente. Então, parabéns pelo teu posicionamento. O perdão ou a aceitação ou colocar nas mãos de Deus é uma decisão e exige de você muita oração, muita disciplina, porque só assim mesmo, né, Nelson? A senhora concorda, vovó?
Vovó Irene. É verdade. E outra coisa, não adianta nós ficar com raiva, olha, não, ela não vai voltar. Exato. Ela já se foi. Ela já cumpriu o tempo dela aqui na Terra. Então um dia a gente vai se encontrar. E que Eu creio nessa palavra. o Senhor a recebeu e com certeza Sim. ela está num plano diferenciado, um anjo, né, que já partiu desse mundo e com certeza ela está num plano junto ao Senhor. É isso mesmo. Ela está Concordo plenamente com vocês. melhor que nós. Isso Nós mesmo. estamos com saudade. E ela está num auge mais alto de Deus. Um plano Está superior, né, vovó Irene? Verdade. Gente, só agora sim, caminhando para o final, como identificar sinais de agressividade e defesa pessoal? Só para não deixar de responder aqui o pessoal que perguntou. Os sinais de agressividade, nesse caso específico, eu acho que não teve, assim, algo, né, que ela tenha relatado, que ele já foi agressivo com ela. Pelo jeito, não, né, Nelson? Não teve nada. Quando foi feito, a gente olhou inclusive também as mãos, os braços dela, tudo, não tem marca de nada. Ela quer dizer anterior. O quê? Anterior. Isso, Anterior. vovó. Anterior, ela aconteceu. nunca relatou agressividade? Não, nunca falou nada. Nunca falou nada, falou bem dele. Era o que ela falava, assim, não, ele é legal, ele, assim, não tem nada a falar contra. Ela dizia isso. Então a gente confiou, né, naquela palavra que ela estava dando ali. Claro que sim, né? E a defesa pessoal é bem importante, sim. Mas o que é mais importante mesmo é você ver o histórico do seu parceiro. Ele já tem uma ex-namorada que bateu, que ele tenha batido, que tenha agredido. Os xingamentos, normalmente a violência, ela tem um ciclo. Ela começa com os crimes mais leves, começa com xingamentos, você é minha, não conversa com estranhos, não cumprimenta homens e vai crescendo. Então começa com pequenas coisas, isso é uma forma de identificação, né, Ana? Que a gente já viu, você também já viu isso, né? Nós já recebemos outras vítimas aqui. Então estar atento a esses sinais que parecem pequenos, mas podem se tornar maiores aí. Gente, A vou vozinha pedir quer para vocês... falar, Tati. Ah, sim, claro, vovó Irene. O que ela falou? Você ia falar, mãe? Falei assim que não mostrou nada. Ela não mostrou nada que ele tivesse falado alguma coisa que ofendesse, que ameaçasse. Ela não falou nada. E nem para nada. Vocês, né, vó? Quando eles estavam na presença de vocês, aí na casa de vocês, porque ele frequentava a casa, né? Não, nós moramos aqui em Curitiba e eles moram lá em Xangri-Lá. Ela está dizendo que quando frequentava a casa lá, mãe. Não, mas eu só vi ele na janela, não vi mais nada. Não, ela está dizendo assim, quando ele frequentou a casa lá, se alguém falava alguma coisa, lá junto com a Mabel, o pessoal, eles estavam lá. Não vi falar nada. Foi. Não vi falar nada. Sem sinais, gente, sem sinais, tadinha da Sara, mas que Deus a tenha e a proteja. Gente, Ana, vamos caminhando para o final. Vovó Irene, Nelson, vovó Irene, obrigado pela sua participação, pelo seu comentário, foi muito importante. Nelson, parabéns pela forma que você trata a sua mãe. Você sabe quando que eu decidi casar com o meu marido, Nelson? Quando eu vi como ele tratava a mãe dele. Eu decidi casar com o meu marido quando eu vi a forma que ele tratava a mãe dele. Sabia? É sinal que a esposa ia ser tratada igual, né? Eu entendo dessa forma. Exatamente. Assim, gente. Estejam atentos da seguinte aos forma. sinais. Gente. Eu entendo da seguinte forma. Minha mãe me deu educação, me criou, e tudo que eu tenho, o meu caráter, tudo que eu sou, foi por causa dela. Então hoje é a minha vez de cuidar dela. É assim que eu penso. Então é a hora de eu retribuir tudo que ela fez por mim. Exato. Dona Irene, parabéns pela criação do seu filho. É uma pessoa de bem, um homem do Senhor, uma pessoa honesta. Parabéns. Eu só tenho elogios ao Nelson. O pessoal gosta muito dele. A Ana, o Davi do Rolê de Quinta comentam muito com você, sempre de você.
E olha, aceite os meus mais sinceros pêsames pela sua filha. E saiba que o que a gente puder fazer, estamos aqui. Eu sei que a vida não volta, mas as violências se repetem. Hoje foi a tua filha, amanhã será a filha de outra pessoa, e por isso que o nosso objetivo é alcançar as pessoas para que tenham consciência e estejam atentos aos sinais. Nelson, obrigado por tudo. Quer se despedir do pessoal? Quero, assim, pessoal, muito obrigado. Eu li os comentários, eu estava prestando atenção nos comentários também. Agradeço de coração, tanta gente falando, né? E quero dizer para vocês que isso é muito importante. Eu poder ter compartilhado também para que outras pessoas também não tenham que passar pelo mesmo que nós passamos, né? Isso. E que esse trabalho da delegada, né? Do pessoal aqui do Rolê de Ana Quinta, também. A Ana é minha companheira, né, dessa causa, né, Ana? Sim. né? E que isso é muito importante, gente, sabe? Então, sejam mais amigos dos seus filhos, tentem ser mais confidentes a eles, sabe? Não adianta proibir, mas pelo menos você tá a par de saber que ele pode confiar, que eles podem conversar, né? Que você possa compartilhar com eles também nesse momento, né? Exato. Isso é importante. Isso mesmo. Sejam amigos, amigos dos seus filhos, amigas, porque vai na brincadeira, vai brincando. Como é que não é? O que que ele te diz? Como é que ele faz? A gente vai prestando atenção nesses pequenos Isso aí, detalhes. exato. Falou tudo, vó Irene. Falou tudo. Esteja atento Tem aos que prestar atenção. sinais. Exato, exato. Sempre tem um sinal que a gente às vezes deixa passar, não percebe, mas é um sinal que estava ali, Tava ali vivo ali para nós. Perfeito, vovó Irene, perfeito. Ana, quer se despedir aqui do pessoal? Eu quero agradecer de coração ao Nelson, em primeiro lugar, por ter aceitado compartilhar essa história com a gente, essa história verídica, né, real, recente, que aconteceu. É uma história muito triste. Vó Irene, muito obrigada por partilhar aí com a gente também, e nos desculpem pela dor, né, passada novamente, porque falar, com certeza, cada vez que será dito, será falado, vai doer. Então, muito obrigada de coração. E também quero falar aqui, Nelson, que esse caso da Sarinha chocou o Rolê de Quinta, chocou muito o Davi aqui dentro da nossa casa. Foi um momento muito triste para nós. E também, por conta disso, o Davi falou: eu tenho que fazer alguma coisa. O Davi, tá? Para ficar bem claro, não fui eu, não. O Davi Armadi falou: eu tenho que fazer alguma coisa para parar com isso. Essa questão do feminicídio tem que parar. Então, também foi por conta da história, da tua história, Nelson, da história da Sara, que o mega rolê contra o feminicídio aconteceu aqui em Curitiba, né? E a partir daí, né, Tati, a gente começou também com essa questão da live, Sim. do feminicídio, de compartilhar a experiência vasta que a Tati tem enquanto delegada, vários casos que já atendeu, né? E a gente está aí juntas para compartilhar essas questões e para propagar informações, e quanto mais pessoas ficarem alerta, melhor. Então, eu agradeço de coração pela oportunidade de estar aqui hoje, de estar compartilhando essa live com todas e com todos, porque a gente tem muito homem que participa, muitos homens também, seres humanos bondosos, de coração bondoso, como você, Nelson. Parabéns, Deus abençoe, que Deus a tenha a Sara num bom lugar do ladinho dele, e qualquer coisa a gente está junto, a gente está por aqui. Um abraço carinhoso, muito grandioso mesmo, para a senhora Dona Irene, para o Nelson, e obrigada também, Tati, por essa oportunidade. Obrigada. Gente, eu queria Abraço. me despedir hoje. Hoje o Rolê de Quinta, todos sabem, né? Hoje a gente teve que mudar a nossa pauta, que sempre é o Você Vítima, o que fazer. Ocorreu nessa sexta-feira excepcionalmente, porque ontem eu não pude, porque estava retornando de Brasília. Mas, Ana, obrigado por ter compreendido e mudado a data para mim. Agradeço muito. Eu sei que nós temos um compromisso toda quinta-feira, mas não foi de minha vontade. De qualquer forma, quinta-feira da semana que vem, às 10 horas da manhã, nós receberemos outra vítima,
ainda que seja vítima indireta ou vítima reflexa, como é a vovó Irene, como é o Nelson hoje, que perderam a filha de 13 anos assassinada por um menino, ex-namorado de 15 anos, que se encontra apreendido e que não aceitou o fim do relacionamento. A famosa coisificação de uma pessoa, aqui nesse caso de uma mulher. Então foi um feminicídio, sim, cometido aí por um menor, portanto um ato infracional. Nós vamos ficando por aqui. Saibam, Nelson, vovó Irene, que tem o nosso apoio para aquilo que vocês acharem que precisar, né? Inclusive tratamento psicológico, a gente consegue fazer encaminhamento. Ana, muito obrigado pela compreensão, pela companhia. Você é muito agradável, dá para ver nos teus olhos que você faz de coração, está na causa de coração, você e o Davi, parabéns, te admiro muito. E vamos continuar nessa luta, né, gente? Despertando aí nas pessoas como identificar os sinais de violência. Fiquem com Deus, bom dia, boa sexta a todos, ótimo final de semana. Beijo. Deus abençoe. Beijo. Fique com Deus, abençoe a dona Irene, nós. Nelson, um beijo. Deus acompanhe vocês, proteja sempre. Deus abençoe. Amém. É. Beijo, gente. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau.